Olá, seja bem-vindo ao Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. Como é que tudo começou? Muito obrigado, é um prazer estar aqui consigo a conversar. Como é que isto tudo começou? Bem, basicamente porque eu nasci numa família de músicos. Os meus pais ambos eram músicos, eram violoncelistas, o meu pai também tinha muitos alunos e os alunos entravam, saíam, ouvia-se música prática o dia inteiro. E naturalmente eu também não sei com que idade, 5, 6 anos, comecei a tocar tanto o violoncelo como piano, um bocadinho de piano. E foi assim que começou e cantava imenso, cantávamos muito, cantávamos até coisas assim, ligeiramente mais complexas, e isto fez com que, quando eu cheguei à idade de 9 anos, consegui ganhar um concurso para entrar no coro de catedral do Castelo de Windsor. E aí é que tive a oportunidade de, durante 5 anos, cantar, eu acho que eram 12 ofícios por semana na igreja, todas com músicas diferentes, e o que foi foi uma base absolutamente excepcional. Depois disso, praticamente não se precisava de aulas de formação musical. Sim, imagino. Nunca duvidou que ia ser música, então, desde pequeno, soube Não, logo. quer dizer, eu acho que com mais ou menos 12, 13 anos ficou claro, e depois a partir daí não houve dúvidas. Eu acho que até aí cada um sonha, quer dizer, a pessoa mal vê a imagem de um navio, quer ser marinheiro, não é? Quer dizer, mal vê um cavalo engraçado, enfim, a pessoa quer fazer outras coisas, não é? Mas não, basicamente nunca houve dúvidas, não. E seguiu os seus estudos como canto ou violoncelo depois? Quer dizer, não, eu cantava em coro, não é? Quer dizer, nunca tive aulas de canto propriamente dito e nunca nem sequer mais tarde, fiz qualquer espécie de formação como cantor. Simplesmente é que entre as idades de 9 e 22 ou 3, eu cantava regularmente, no mínimo todos os domingos, mas provavelmente mais vezes, músicas diferentes num coro qualquer. Portanto, foi uma formação muito sólida, que como diz, como já disse, que me deu uma base de formação musical muito forte, deu-me o conhecimento de um repertório que muitos músicos até nem conhecem, nomeadamente o repertório renascentista, que algumas pessoas só conhecem um bocadinho assim superficialmente, mas quando a pessoa canta mesmo nota a nota, texto a texto, quer dizer, passa a conhecer a música consideravelmente melhor. Não, basicamente segui a minha vida musical nessa altura pelo violoncelo. E depois é que, quando eu tinha, acho que era 13 anos, o meu professor desafiou-me a escrever uma pequena peça, uma canção, não é? E tive muito prazer em fazê-lo, e a partir daí, com 14, 15 anos, comecei realmente a compor com regularidade. E aí, aos 14 anos, sentia mesmo que ia ser compositor. Já tinha isso. Talvez, vamos dizer, aos 16, aos 16 anos, tive a oportunidade, depois de uma entrevista com a Nadia Boulanger, a grande professora da música do século XX, tive uma entrevista com ela em Londres, e ela, passado meia hora, convidou-me para estudar com ela em Paris. O que com 16 anos fiz, e fui lá, passei um ano com ela em Paris a estudar. E foi nessa altura realmente que passou a ficar claro que, em primeiro lugar, seria a composição.
Se bem que nessa altura ainda tocava consideravelmente e bastante e razoavelmente bem, digo eu, não é? O violoncelo. E até mais ou menos a idade de 25, 24, 25, até segui uma carreira também ao mesmo tempo de violoncelista, nomeadamente música de guerra. Nunca me senti, eu acho que o que me fez largar um pouco o violoncelo é que nunca me senti solista prático. Eu gostava de tocar principalmente música de câmara, quartetos de corda, em que poderia dar, digamos, o baixo, o violoncelo poderia dar o baixo que suportava os outros todos, era uma colaboração. Isso é que me dava mesmo gozo. A orquestra até certo ponto, mas acima de tudo música de câmara. Ser solista nunca me interessou. Não? Nunca pensou nisso, em ser solista? Não, realmente eu acho que não. E talvez ainda mais pelo facto que o meu irmão, que é violinista e ainda é violinista, passou teve de facto esse feitio de querer ser solista, querer apresentar-se assim, ter uma certa nervo de ferro que é preciso para poder estar em palco dessa forma. E até por comparação, posso dizer que eu fiquei um pouco do outro lado, digamos assim. E depois nunca mais foi sempre deixando o violoncelo ou ainda foi tocando? Não, eu fui tocando, enfim, até, como digo, até mais ou menos a idade de 25, tocava com uma certa regularidade em vários conjuntos diferentes, em vários contextos diferentes. A partir daí, comecei a dar cada vez mais aulas, comecei, através do ensino, a dirigir cada vez mais agrupamentos diferentes, desde coros de orquestras maiores, menores, e realmente com 26, 27 tocava cada vez menos violoncelo. Eu ainda tenho o meu violoncelo, de vez em quando tiro da caixa e toco, mas o resultado é só para os meus ouvidos, não é para mais ninguém. E como é que ainda tem essas peças iniciais de composição, ainda as tem? Claro, sim, ainda tenho. Houve a tal canção de que eu falei, que estava curiosamente em ré bemol maior, e eu pensava que com esta idade, que escrever uma peça com 5 bemóis na harmonização de clave era assim, mais pesado. Não é? Tenho um quarteto de cordas em dó maior, uma espécie de coisa bastante clássica, e depois muito rapidamente comecei a interessar-me na música mais do século XX, nomeadamente Bartók, Stravinsky, e nós tínhamos, na escola em que eu andava, nós tínhamos uma biblioteca, uma espécie de fonoteca, mini fonoteca, que tinha tipo meia dúzia ou 10 discos, onde consegui ouvir, eu ouvia frequentemente o concerto de Alban Berg, o Marteau Sonnet de Boulez, nomeadamente estes dois, já não me lembro o que é que havia mais naquela biblioteca, mas estas duas obras ouvia com imensa frequência e comecei a interessar-me em técnicas dodecafónicas. Foi um bocado autodidata, porque o meu professor na altura não se interessava na música pós-tonal e, consequentemente, fui comprando partituras, analisando, descobrindo como é que tinha sido feito e tentar imitar um pouco. Tenho ainda peças para, por exemplo, trio de cordas, que são peças dodecafónicas que eu escrevi ainda acho que com 15 anos. Já com 15 anos? Sim. Então rapidamente a sua música foi mudando, não foi? Foi mudando rapidamente, sim. E quando eu fui estudar em Paris, com 16, já estava a escrever regularmente música com séries dodecafónicas ou técnicas algo semelhantes. Escrevi, por acaso em 69, tinha 18 anos, eu escrevi um trio para 3 guitarras,
que é que utiliza também uma técnica dodecafónica que, curiosamente, ao longo da minha vida tem sido tocado com uma certa frequência. É uma peça que tem um tamanho, um grau de dificuldade e um conjunto que faz com que seja muito procurada na disciplina de música de câmara. E é engraçado, ainda hoje, quer dizer, eu acho que, apesar de não ser nada, não ter pouca coisa a ver com o estilo da música que eu escrevo hoje, ou que eu escrevia 5 ou 6 anos depois, eu ainda tenho um certo orgulho desta peça, porque eu acho que está bem feito. E quando é que veio para Portugal? Como é que surgiu essa... Eu vim a Portugal em 1980, vou ao fim deste ano, 2020, não é? Ao fim deste ano, novembro, vou festejar estar cá há 40 anos. Porquê é que eu vim a Portugal? É uma história ligeiramente mais complexa, porque aquilo começou já 4 ou 5 anos antes, no sentido de que eu estava a trabalhar na Inglaterra, mas comecei a sentir que a Inglaterra era um mercado, ou digamos um contexto algo fechado. Para mim, na altura, tinha 20 e 25 anos, não é? E precisava de fazer alguma coisa completamente diferente para poder refrescar e aí entrei em contato com um grande amigo meu, compositor brasileiro, o Zé António Almeida Prado, que eu tinha conhecido em França, e disse, olha, quer dizer, e que tal, não haverá algum sítio no Brasil em que eu possa fazer qualquer coisa? Não é? E ele arranjou-me 3 nomes, um dos quais, ou 3 escolas, 3 possíveis escolas, uma das quais convidou-me quase de imediato e fui passar 2 anos em Brasília, na Escola de Música Brasília, que é uma escola excepcional, com um diretor que era um visionário absolutamente excepcional. Mas depois de 2 anos, enfim, o salário não era grande coisa, a distância era muito grande, os pais estavam a ficar cada vez mais velhos, não sei quem, e consequentemente pensei, bom, queríamos era voltar para a Europa, mas não necessariamente inserirmos novamente no mesmo contexto inglês. E, portanto, como já falávamos português e já tinha escrito alguns cursos em português, nomeadamente harmonia, de contraponto e análise, surgiu a possibilidade de vir a Lisboa ou a Portugal. E coincidiu, curiosamente, com um período imediatamente a seguir ao falecimento do... Mas ele tinha acabado de falecer e, consequentemente, havia escolas que não tinham professores de harmonia, enfim, com facilidade. E também logo a seguir houve outro professor que se reformou, Filipe de Freitas, penso eu, e consequentemente eu comecei a dar aulas no Instituto Gregoriano em Lisboa e também no Conservatório Nacional em Lisboa, e daí fui convidado, passado poucos anos, para integrar o corpo docente da Escola Superior de Música. Uma Escola Superior de Música era uma escola formada em 1983 e, curiosamente, depois da comissão instaladora da escola, parece-me que fui o primeiro professor a ser contratado para a escola, porque o meu contrato tinha o número 4. E fiquei a trabalhar nessa escola 22 anos, durante, ao meio, 6 destes 22 fui diretor, também estive na direção da escola, e pronto, fiquei lá até 2006. Foi assim que eu cheguei a Portugal, e fiquei logo ligado ao Instituto Gregoriano, ao Conservatório até certo ponto, e nomeadamente depois à Escola Superior de Música. E como é que estava a composição em Portugal nessa fase?
enfim, a composição, digamos, há dois, em Portugal, sobretudo, acho que há dois sentidos da palavra composição. Um sentido é quando se fala composição a querer indicar a composição mesmo, não é? Os compositores originais, a composição original, a inspiração, aquela composição, esta composição, não é? Há outro tipo de composição que era o ensino de harmonia e de contraponto, não é? E as pessoas, os alunos falavam, perguntavam um ao outro se tinham dado a composição ou não. Que era nada a composição, não era nada a composição, era pura e simplesmente harmonia e contraponto. A composição, portanto, a composição verdadeira, no meu entender, em Portugal, tinha algumas figuras excepcionais, como Jorge Peixinho, por exemplo, não é? João Braga Santos, ainda vivia na altura, Filipe Pires, Cândido Lima, toda uma série de pessoas que, cada uma das quais tinha tido uma formação bastante diferente, muitas vezes, e sobretudo nos primeiros passos, algo autodidata, porque os conservatórios, na realidade, não ensinavam composição, ensinavam fuga, ensinavam sonata, ensinavam harmonia, ensinavam contraponto, etc., mas não ensinavam e não fomentavam a criação musical neste sentido. E, portanto, quase todos os compositores dessa geração tiveram que ir estudar para fora para conseguir este género de formação. E havia alguns indivíduos absolutamente excepcionais. Havia alguns outros, talvez no meu entender, pelo menos um pouco menos excepcionais, e aí há um grande problema, quando há falta de ensino da composição num país, a capacidade de poder, das outras pessoas poderem distinguir entre o que realmente é bom e o que é menos interessante, quase que não existe. Portanto, na altura, muito mais do que hoje em dia, era fácil ir-se a um concerto, ouvir uma obra que se podia chamar praticamente uma obra-prima, e logo a seguir uma obra que não tinha base nenhuma. E muitas pessoas tinham pouca facilidade em poder distinguir entre as duas coisas. Quando eu cheguei cá, eu comecei a dar aulas de harmonia, comecei a dar aulas de contraponto, adaptei os programas. Eu fui uma das pessoas que fazia parte da comissão que criou a disciplina de análise de textos de composição. Isto deve ter sido em 84, 5 por aí, acho eu. Dei muitos cursos de formação de professores, dei durante quase 15 anos esta mesma disciplina, e eu acho que com esta disciplina todos os músicos, quer sejam futuros compositores, quer não, quer instrumentistas ou outros, tiveram a possibilidade de terminar a sua formação pré-superior com uma base bastante sólida. Depois também criamos o curso de composição da Escola Superior de Música, que tinham um leque de disciplinas. Digamos, o curso superior de composição antes de 1983, não era um curso, era uma disciplina. Não é? A pessoa dizia, eu tenho o 7º ano de composição, ou 8 anos de composição, o que quer dizer, ou o 6º, quer dizer isto o quê? Aprendeu a escrever uma fuga, ao estilo de Bach, mas isto não é bem composição. Não é? E, portanto, nós criamos um curso dentro daquilo que era possível, um curso que procurava ser equilibrado, que dava a oportunidade de analisar obras e descobrir e observar
obras dos grandes mestres do passado mais longínquo e também o passado mais recente. Dava a oportunidade de ensinar aos alunos e mostrar aos alunos realmente as características de cada linguagem musical. E quando a pessoa, é curioso, quando a pessoa começa a perceber que cada linguagem tem determinadas características diferentes, logo começa a perceber é que a linguagem não é em si importante, a linguagem funciona como um veículo para transmitir sensações musicais, argumentos, discurso musical, se quiser. A linguagem não é importante nisto. É importante apenas para o compositor, porque quem não domina a linguagem não consegue falar. Eu costumo dizer aos meus alunos até também, eu domino razoavelmente o inglês e o português para poder, enfim, exprimir-me. Agora, se alguém me convidasse para dar uma palestra em russo, eu teria imenso prazer em aceitar, simplesmente é que eu não consigo falar, eu não falo russo e não conseguia transmitir coisa nenhuma. Para poder transmitir uma ideia que tem o mínimo de interesse, a pessoa tem que dominar a linguagem. Isto não é só uma língua falada, como também uma linguagem musical, exatamente a mesma coisa. Sim. E no início tinha muitos alunos no curso de composição? Tinha bastantes no curso de composição. Está a falar da Escola Superior de Música? Sim, sim. Sim, eu lembro-me claramente que logo no primeiro ano havia 8 alunos aceitos para o curso e todos estes primeiros anos tinham um número razoável, talvez não chegasse a 8, mas era um número razoável. Eu tenho a sensação de que isto deve-se em parte também ao facto de que até lá, porque aquilo começou em 86 na realidade, o ensino começou em 86. Até esta data não tinha havido em nenhuma parte do país um curso de composição, um curso que, quer dizer, disciplinas sim, mas curso de composição não havia. Portanto, havia uma certa vontade da parte de muitas pessoas, de idades diferentes e com formações diferentes, para tentar, para ver se aprendiam mais com este curso, supostamente mais equilibrado. Eu acho que na realidade era bastante mais equilibrado. Entretanto, evidentemente, ao longo dos anos, cada curso vai sofrendo alterações, que só são alterações porque são consideradas melhorias, não é? E, portanto, o curso foi melhorando ao longo dos anos. Mas mesmo assim, mesmo no primeiro ano, quando arrancou, era um curso consideravelmente mais completo do que qualquer tipo de formação que o país oferecia até então. E como é que vê a evolução dos compositores em Portugal? Cada vez há mais, felizmente. Fantástico, não é? Não, é que o que se nota, acho que com os compositores com 50 anos para baixo, mais ou menos, não é? Ou talvez mais, é que cada vez mais não existe ou não há lugar para aquela pessoa que não tem técnica nenhuma, mas tem umas ideias que considera interessantes. Não é? Cada vez mais os compositores que se vêm por aí, que se ouvem por aí, têm um domínio do métier que é absolutamente fantástico. Não é? Não há aquelas coisas, ou digamos, há cada vez menos aquela ideia de que está bem, as ideias são interessantes, mas enfim, como foi autodidata, ainda, enfim, não é? Sim. Não é preciso dar o desconto, porque as pessoas dominam aquilo que fazem. O que também acho que é absolutamente fascinante é que, apesar de inicialmente o curso da Escola Superior de Música ter poucos professores, começou inicialmente com a Constância Capdeville e comigo,
portanto, dois compositores ligados à música relativamente atonal, e também juntou-se inicialmente o Álvaro Salazar, depois juntaram-se outras pessoas a seguir. Quer dizer, poderia-se pensar que era um curso apenas para formar pessoas com um determinado tipo de linguagem musical, com um determinado tipo de estética. Mas o que é fantástico é que isso não se verificou. E quando se pensa eu vou citar só 3, 4 nomes das pessoas que ingressaram no curso de composição da Escola Superior de Música nos primeiros anos. Por exemplo, no primeiro ano ingressou o Sérgio Azevedo, o salvo erro, o Pedro Rocha. Logo no ano seguinte, parece-me que, por essa altura, ingressou o Carlos Caires, ingressou o Nuno Portugal, depois ingressaram o Carlos Barecos, o Luís Tinoco, etc, etc. Todas as pessoas, quer dizer, só esta meia dúzia de nomes que eu citei agora, são estilos, cada um completamente diferentes de um do outro. Não é? Agora, cada um vai escrever com o estilo que lhe apetece utilizar. O que se pode dizer, e este é que é o meu grande prazer e, de certa forma, o meu grande orgulho, é que, com todos estes e muitos outros, podemos dizer, independentemente do estilo e da linguagem e do estilo do compositor, cada um domina perfeitamente aquilo que faz. Esse é que é o importante acima de tudo. Não é? Eu gostava que nos falasse também um bocadinho da Orquestra Sinfónica Juvenil. Como é que tudo aconteceu também? Enfim, eu não sou, quer dizer, em certo sentido, não sou maestro, porque nunca fiz nenhum curso de direção, nunca tirei aulas de direção, ou melhor dizendo, tirei uma única aula de direção. Foi uma tarde que eu passei na casa do Norman Del Mar, que era um grande maestro, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e conversávamos sobre várias coisas. Mas, tirando isso, nunca tive uma aula de direção, por isso é que não gosto de dar aulas de direção, apesar de praticar bastante a direção na minha profissão. Eu comecei a dirigir por uma razão muito específica, é que eu tinha escrito uma peça, tinha feito a minha composição, que iria ser tocado num determinado concerto, e o maestro teve imensa dificuldade em perceber como é que funcionava, como é que dirigia, como é que fazia sentido desta peça, e pediu-me para o substituir na minha peça. O que eu fiz, que eu sabia o que era para fazer, e depois fiz isto várias vezes e comecei, por assim dizer, comecei pela música contemporânea, pela minha própria música. Depois, no ano seguinte, dei um concerto em que estreiei outra peça minha e fiz outras peças contemporâneas. Eu lembro-me perfeitamente, quer dizer, contemporâneas, menos tonais. E nesse concerto até dirigi o concerto Opus 24 de Webern. E foi uma das primeiras coisas. Eu comecei a dirigir Haydn e Mozart e Beethoven só muito mais tarde na vida, quer dizer, muito mais tarde, vários anos depois, não é? Quando eu fui ao Brasil, o diretor daquela escola de música pediu-me para formar uma orquestra de cordas e um coro e fui dirigindo um repertório diferente, muitas vezes um repertório que mais adequado a alunos que talvez não dominassem as coisas tão bem, e desenvolvi um grande gosto por ser, digamos, estar à frente de um agrupamento, de uma orquestra ou outro agrupamento, num papel que era metade maestro, metade professor. Okay. Em que me permitia explicar, não só dizer, olha, para soar bem tem que fazer aqui um diminuendo, não é? Mas para soar bem tem que fazer um diminuendo porque é assim, porque é assado, não é?
E isto é algo que me dá grande prazer. Explicar o porquê, fazer um retinuto aqui, um diminuindo, um acelerando acolá, porque fazer, chamar mais atenção, porque fazer um fraseado de uma determinada maneira, não porque eu gosto, não porque o professor manda, não porque ouvi aquilo não sei quantas vezes com outros grandes mestres a tocar no YouTube, mas porque a música funciona daquela forma. A música funciona daquela forma, por isso é que eu tenho que interpretá-lo dessa forma. Esse é que esse aspecto, digamos, um aspecto pedagógico, acho que na minha direção é quase sempre presente. Então, Foi natural daí, que eu gostasse de fazer o trabalho da Orquestra Sinfónica Juvenil. Tentei formar um grupo de jovens em 83, e alguém deve ter visto ou deve ter ouvido falar de mim, e quando o Alberto Nunes, que era o primeiro maestro da Orquestra Sinfónica Juvenil, deixou a direção da orquestra, convidaram a mim, eu acho que por causa dessa experiência que tinha tentado fazer no ano anterior, onde, curiosamente, entre outras coisas, eu tentei fazer parte de uma Sinfonia de Haydn, em que, em determinado momento, o António Saiote chegou a tocar a parte do primeiro violino ao clarinete. Foi uma experiência muito estranha e muito interessante. E é mais difícil, acha que é mais exigente dirigindo as suas peças ou, por exemplo, um Haydn? Ou é igual? Quando tocam a sua música? A exigência é de um tipo diferente, não é? Ou digamos, Haydn, como no ensino da música, 90% do repertório utilizado, ou mais, quase 100% das vezes, do repertório utilizado, se situa entre Bach e Brahms. Pouca coisa é feita antes de Bach, as pessoas geralmente não conhecem quase nada, e do século XX, o que é feito tem tendência a ser considerado especial, excepcional, e tem que ser tratado de maneira com luvas um bocadinho diferentes. Eu acho que neste contexto, que ainda se vai prolongar por mais algum tempo, com certeza absoluta, porque não há, entre muitos professores, há muito pouca vontade de abordar a música do século XX e do século XXI como se fosse um repertório enfim, sério, uma linguagem séria, e é sempre tratado como excepcional. Portanto, quando os alunos têm essa base, é natural que uma música contemporânea apresenta logo algumas dificuldades que o Haydn não apresenta. Porque o Haydn é já uma linguagem que toda a gente fundamentalmente conhece e sabe como é que funciona, etc. E de repente tem uma mudança de compasso, ou tem um quarto tom, ou tem outra coisa qualquer, e o aluno fica completamente desnorteado. Eu estou evidentemente a exagerar um pouco, mas por acaso não é tanto, não é tanto. E portanto as dificuldades são diferentes, não é? Normalmente, em termos de fraseado, normalmente quando é uma música tonal, enfim, não é preciso chamar muita atenção ao aluno, ao executante. Olha, vamos experimentar fazê-lo assim em vez de assado, não é? Quando é uma música contemporânea, a música não tonal, em que a maioria dos músicos transformam-se de repente em espécies, eles próprios, por vontade própria, transformam-se mais ou menos em computadores. Tenho aqui à minha frente um si bemol,
tem uma duração de 5 semicolcheias, é isso que eu vou fazer, mais nada, mais, não é? Bomba! Não é? E não se interessa em saber como é que este si bemol, com essa duração, com esta dinâmica, se insere no todo. Não é? Enquanto quando toca o Mozart, eles nem sequer pensam no assunto, eles percebem que quando um segundo violino faz pam 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 pam, sabe perfeitamente aí que é um acompanhamento e assim reage desta forma, não é? Com a música contemporânea as pessoas não, quer dizer, também às vezes um pouco mais, não é tão fácil talvez reconhecer um acompanhamento, diz assim, não é? Mas há muitas outras coisas que é perfeitamente possível e fácil reconhecer, mas as pessoas por falta de, provavelmente, de certeza, por falta de prática e por falta de base, não se interessam por isso e limitam-se a fazer uma espécie de atitude de computador. É atitude, lá está, muitas vezes eu digo aos alunos, aos meus alunos, olha, eu quero que vocês não sejam executantes, mas sim intérpretes. Claro. Interpretar é executar a perceber, ou a tentar pelo menos perceber o que está a fazer. Uma pessoa que executa, pura e simplesmente toca, sem se preocupar minimamente naquilo que quer dizer. Portanto, cada instrumentista deveria, ao meu ver, até quase conscientemente, é o tipo de coisa, o tipo de frase que se deve imprimir e colar em cima na porta do estúdio, ou seja o que for. Quer dizer, ser um intérprete em vez de ser um executante. Acha que a música contemporânea ainda não é bem entendida pelos músicos? Isso tem a ver com... Eu acho que quer dizer, se eu dissesse que sim ou que não, seria uma generalização demasiado grande. Porque há certos músicos que realmente procuram perceber exatamente o que estão a fazer em tudo. Há certos tipos de música contemporânea que são mais fáceis ou que são, não tanto por serem mais semelhantes ao classicismo, mas é mais porque são mais simples. Há outras músicas contemporâneas que são mais complexas, onde existe um pouco maior dúvida quanto à função de uma coisa ou de outra. E sim, é um pouco mais difícil de interpretar. Mas também, pensando bem, também existem músicas tonais, algumas obras de Wagner, por exemplo, que têm uma densidade muito grande, em que cada um, se tocasse, se cada instrumentista na orquestra tocasse como se fosse solista, não se percebia rigorosamente nada, não é? Rigorosamente nada. E pronto, também é importante ser intérprete e não um mero executante. Mas eu acho que, sim, eu acho que o problema é que há muitos professores que se limitam basicamente a ensinar aquilo que eles próprios aprenderam. Ok, sim. E não ultrapassam aquilo. Não é? Se no repertório que eles estudaram foi um repertório que foi até não sei quê, a não ser que seja um instrumentista, um professor excepcional, muitos deles só vão até lá. Não é? Porque para poder estudar um staccato, obra tal é a mais indicada. Não é? O facto de que nos últimos 25, 30 ou 40 ou 50 anos ter aparecido eventualmente uma outra obra que é ainda melhor para estudar a mesma coisa, é indiferente. Eles não conhecem e não aplicam. Não é? Portanto, eu acho que lá está também um bom professor é obrigatoriamente uma pessoa que se mantém a par daquilo que está a ser feito e que procura também distinguir entre o que é de grande qualidade e o que é de menor qualidade, quer tecnicamente, quer esteticamente. E no seu percurso que é tão
tão longo e cheio de coisas boas. Se tivesse de destacar 2 momentos, conseguia? Sim, ou 2 momentos Dois momentos em que, desculpa, mais importantes, ou que tenha sentido assim mais realização. no meu percurso. Sim, são tantos, há de ser muito difícil escolher 2. Podes escolher mais. Pois é de facto muito difícil, porque há momentos que na altura não parecem tão fantásticos, mas com o benefício da história, não é? Do tempo que passou entretanto, foram momentos muito, muito importantes na vida da pessoa. Há certas coisas que, sim, eu acho que o momento, não foi propriamente o momento, mas a possibilidade de criar o curso de composição na Escola Superior de Música e ver esta primeira fase, sobretudo a primeira fase da Escola Superior de Música, uma coisa nascer, foi um grande prazer. Depois, mais tarde, também um momento importante na minha vida pessoal e profissional foi a minha saída da Escola Superior de Música e a passagem à Universidade de Évora. Numa escola de música, numa escola, quer escola superior, quer conservatório, o que acontece é que a pessoa sai da sua sala e no corredor encontra outro músico, naturalmente. Né? Numa universidade é diferente, a pessoa sai da sua sala ou sai daquilo que está a fazer e a primeira pessoa que encontra pode ser um biólogo, pode ser um historiador, pode ser não é? Um arquiteto. E isto cria-nos uma dimensão na vida que é diferente. E isto, durante, sobretudo, nos primeiros anos da minha passagem à Universidade de Évora, eu acabava muitas vezes, acabava o dia a refletir sobre a abrangência, digamos, da experiência que era dar as mesmas disciplinas que eu tinha dado, basicamente as mesmas disciplinas que eu tinha dado na Escola Superior de Música, mas num contexto diferente. E essa dimensão dá-nos cada vez maior compreensão daquilo que nós próprios fazemos, não é? Portanto, sim, acho que houve vários momentos, mas enfim, destacar um momento é difícil. Eu acho que toda a minha vida tem tido tendência de criar certos resultados através de uma certa persistência, não é? Não é chegar, pumba, fazer um relâmpago e conseguir um resultado, mas é entrar. Provavelmente, inicialmente as pessoas não dão muito por isso e depois aos bocadinhos, a pessoa vai cavando e às tantas temos lá uma coisa que começa a florescer e começa a dar resultado. Quero lhe agradecer por ter aceito o convite. Foi um prazer estar a falar consigo. Foi um prazer meu e enfim, eu espero que o que tem sido dito, apesar de bastante incompleto em certos sentidos, tenha tido algum interesse e que atinja algum eco nos seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente.